A palavra dessa noite é considerando o privilégio de orar. Texto de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 36. É o texto que eu trabalhei domingo passado e provavelmente o texto que eu vou trabalhar no domingo também. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Qual a importância desse final aqui, que mostra o que aconteceu em Genezaré? Esse final é importante para nós entendermos por que a disposição e a ordem de Jesus para que eles passassem para o outro lado. É porque tinha uma missão a cumprir do outro lado. E se tem uma missão a cumprir do outro lado, vale a pena nós enfrentarmos uma noite de tempestade, nós enfrentarmos oposição, se o nosso movimento é para ajudar alguém do outro lado. Mas isso é só um ponto que eu quis aqui destacar. O que essa cena nos conta, primeiro, é da boa disposição de Jesus para orar. Disposição porque aquele tinha sido, como eu contei aí para os irmãos, um dia muito cansativo. Começou com a informação do luto, da morte por degolamento de João Batista, próximo de Jesus, pessoa próxima de Jesus. Se seguiu a esse dia um dia de muito trabalho, onde as multidões estavam indo e vindo sem parar, de modo que eles não tinham o que comer. Jesus havia planejado ir aqui para esse lugar, para ali eles ficarem a sós e descansarem um pouco, mas a multidão chegou primeiro e as férias foram canceladas. E agora chegou aí o finalzinho do dia. O sol está se pondo, a noite vai chegando. Jesus tinha atendido todas as demandas do dia. E agora Jesus prepara o terreno para estar a sós com o Pai. Olhe bem o que eu disse: Jesus prepara. Ele não espera que o terreno fique próprio para estar a sós com o Pai. Ele prepara. Ele não aguarda que a multidão vá embora para ele estar a sós com o Pai. Ele despede a multidão. Ele não fica assim à espreita do momento que os discípulos vão para o outro lado, a fim de que ele fique a sós com o Pai. Ele manda que os discípulos vá para o outro lado.
Existe aqui, se você observar, um preparo de Jesus, totalmente voluntário, consciente, de preparar o terreno para ele estar a sós com o Pai. Ele despede a multidão e ele manda os discípulos atravessar para outra margem, de modo que agora ele fique só. Só. E havendo ficado só, ele ainda toma a providência de subir ao monte para orar, onde ele vai estar mais solitário ainda, e assim evitar de ser interrompido, já não tem mais como ser interrompido, despediu a multidão, mandou os discípulos embora, e agora está só ele e o Pai. E eu quero levar os irmãos aqui a refletir que eu penso que o nosso fracasso em não orar como convém não está ligado apenas à nossa falta de disposição. É claro que a nossa falta de disposição atrapalha. Depois de um dia cansativo, a gente tem grande dificuldade de orar. A gente prefere dormir ou a gente, enquanto ora, dorme. Então, esse é um ponto, a falta de disposição. Jesus tem boa disposição para orar, mas também nos atrapalha muito a nossa falta de organização, de preparar terreno, de preparar agenda e lugar para orar. Jesus preparou o terreno para estar a sós com o Pai. Ele viu qual era a melhor hora, que as demandas urgentes tinham sido atendidas, despediu, procurou ficar sozinho e ficando sozinho foi ao melhor lugar. Não é difícil, irmãos, você responder para você mesmo se você vai orar amanhã. Você vai orar amanhã? Você amanhã terá um momento a sós com Deus? Como que nós sabemos se nós vamos orar amanhã? É muito simples. Você se planejou para isso? Você está preparando um terreno aí mentalmente para amanhã ter um momento a sós com o Pai? Porque se você não se planejou para isso, se você não está tomando a semelhança de Jesus decisões para fazer isso, não está abrindo espaço aí na sua agenda, você não fará isso. Se você não se planejou para orar amanhã, você não vai orar amanhã. Assim como você não orou hoje porque não planejou para orar hoje. Porque a gente fica às vezes acreditando no acaso, que as circunstâncias vão cooperar para que a gente ore e não vão. Nem a nossa carne vai cooperar para a gente orar. A gente tem que preparar, como Jesus fez, o terreno. Temos que despedir as nossas multidões e mandar os nossos discípulos para o outro lado. E se a gente não tomar providência, ainda pode ser que a gente ore, mas a gente vai orar se tiver uma situação de emergência. Se tiver uma tempestade, se o nosso barco estiver quase afundando, aí é claro que a gente vai orar, claro que a gente vai pedir socorro a Deus, porque, desculpe aqui a transparência, tem bandido que quando se vê encurralado pela polícia pede socorro a Deus. Todo mundo pede socorro a Deus na emergência, mas poucos como Jesus têm boa disposição e preparam um terreno para orar. Então, disposição de orar e organização precisam andar juntos. A disposição nos ajuda a vencer o cansaço e a organização é a sabedoria de preparar o tempo e o lugar. A disposição nos ajuda a vencer o cansaço, mas é a organização que nos leva a preparar o tempo e o lugar. Então, que na nossa vida disposição e organização deem as mãos. E para Jesus, orar não era uma obrigação, irmãos. Não era apenas fazer o que deve ser feito. É claro que o sentimento, o impulso de fazer o que deve ser feito é bom. Não estou desprezando isso. Eu faço muitas coisas que devem ser feitas. Mas se ele ficou em oração do final do dia, que é mais ou menos às 7 da noite,
até a quarta vigília da noite, que começa às 3 da manhã, ele ficou em oração em torno de 8 horas. Por obrigação, ele não passaria 8 horas em oração. Ele passou 8 horas em oração porque era um privilégio. Deveria ser para ele algo como matar saudades daquela comunhão com o Pai. É um sentimento que é justo a gente rogar a Deus que Ele nos dê assim aquela espécie de saudade de falar com o Pai, de cultuar o Pai, de estar com o Pai. Certo homem participou do Conselho de Segurança do Presidente da República. Então ele tinha uma certa proximidade com o presidente. E ele contou que é sem número, são incontáveis aqueles que fazem de tudo e usam de todos os meios para estarem diante do presidente numa audiência de 5 minutos. As pessoas fazem tudo o que podem para estarem diante do presidente da República numa audiência de 5 minutos. Porque eles entendem e tem sentido, é um privilégio estar diante do presidente da República durante 5 minutos. É um privilégio que, se eu tivesse a oportunidade, eu queria desfrutar para ouvir ou para falar, mas é um privilégio. Mas que privilégio é esse se comparado ao nosso privilégio de podermos chegar a qualquer momento diante do Rei do Universo? Não uma audiência de tempo limitada, com hora marcada, com dia, depois de muita manobra. Mas agora, depois, daqui a pouco, a hora que você quiser, você pode chegar diante do Rei do Universo. Olha o que Hebreus 10, 19 a 21 diz para nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos destacar, irmãos, que orar e cultuar a Deus são mais que dever ou obrigação, são privilégios que nos foram concedidos. E que privilégios são esses? Considere esses privilégios. Porque há privilégios baratos, porque não custam nada para nós e nem para outros. Nós dele desfrutamos, mas não nos custaram nada, nos foram dados de graça e nem foram custeados por outros. Há privilégios mais frívolos e insignificantes. Há privilégios que nós os temos, mas se nós o perdermos, a vida continuará sendo a mesma vida. Há privilégios que, para nós desfrutarmos dele, nós não podemos desfrutar dele de qualquer lugar. Nós precisamos ir a tal lugar, aquele dia e aquela hora. Há privilégios que nós os temos hoje, mas quando nós perdermos a saúde, nós não os teremos mais. E há privilégios que pessoas que não têm saúde hoje não podem desfrutar. Há privilégios que são conferidos a menos somente aqueles que têm dinheiro. Mas considere, em nome de Jesus, considere o privilégio de orar. Considere que orar não é uma obrigação. Considere que orar não é algo apenas que deve ser feito. Considere orar como um privilégio. O privilégio de orar. O privilégio de orar é pela graça, mas é um privilégio caro. Na verdade, não há outro privilégio que nós tenhamos recebido por um custo maior. Porque, como o texto que eu li nos lembra de Hebreus, o texto fala para nós chegarmos
ao Santo dos Santos, ao trono de Deus, ao lugar onde Deus habita, a sua presença. E para nós chegarmos lá, e chegamos lá por um vivo caminho, e o texto fala de carne e fala de sangue, e nos lembra que esse privilégio custou caro, esse privilégio custou a morte do nosso Senhor, custou o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. O privilégio de orar é caro, é muito caro. O privilégio de orar não é um privilégio insignificante, é importante. É muito importante orar. Veja como é importante orar. Se após um dia exaustivo Jesus orou, é porque é importante orar e é porque faz diferença orar. Terminar um dia orando não é como terminar um dia sem orar. O privilégio de orar pode ser desfrutado aqui e agora. Você não precisa ir ali e nem precisa ser depois. É um privilégio sempre ao seu alcance. Está sempre ao seu alcance orar. Jesus orou em todo o seu ministério e orou na cruz, já nas horas finais da sua vida, porque o privilégio de orar estará sempre ao seu alcance. O privilégio de orar não é apenas para aquele que tem saúde. O privilégio de orar é também daquele está doente. Tiago nos lembra: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. O privilégio de orar é do alegre e é do triste, é do animado e do desanimado, do saudável e do doente. E o privilégio de orar, por que não dizer que ele é o privilégio do pobre e é também o privilégio do rico? Todos podem orar, todos podem falar com Deus depois que Jesus, pela sua morte, pela sua carne e pelo seu sangue, nos abriu esse caminho. Considere o privilégio de orar. Paulo diz em Gálatas 4:1 que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vou repetir. O herdeiro, enquanto menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Imagine que eu sou um homem rico e que aqui, ao lado da Giovana, que você viu chorar aí no começo desse áudio, eu tivesse uma menina sendo criada aqui, mas sendo criada como uma serva. Qual a diferença das duas? Nenhuma diferença, enquanto as duas são meninas, mas quando elas crescessem e a Giovana sabesse que é filha legítima de um pai rico, seria tudo diferente. Então, aquele que não se deu conta ainda desse privilégio, dessa herança que Cristo nos deixou, de poder orar, e o vê apenas como uma obrigação, a sua consciência está mais para um escravo que para um filho. Eu encerro aqui brevemente e rogo, considere o privilégio de orar. Orar é o privilégio dos filhos. Deus abençoe. Amém.